Olá, aqui pastora Claudete trazendo uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, o pão da vida. E esse texto está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 50 em diante. Se você quiser acompanhar o texto comigo, diz assim: Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida ao mundo. Disputavam, pois, judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne para comê-la? Jesus, pois, lhe disse: na verdade te digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Jesus aqui estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava falando sobre o propósito com que ele veio a esta terra. Um pouco antes, no texto no início desse capítulo 6, a palavra vem falando que muitas pessoas o seguiam. Aproximadamente 5.000 pessoas estavam seguindo a Cristo e os seus discípulos também estavam com ele. Mas chegou um momento onde Jesus ele começa a confrontar os judeus com a palavra, falando sobre o propósito com que ele veio a esta terra. E ele começa a dizer, conforme eu li ali: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E as pessoas não conseguem entender essa palavra de Jesus. E eles começam a olhar um para o outro e dizer: Como podemos nós comer a sua carne? Talvez na cabeça deles eles pensavam: nós não somos canibais ou algo parecido, onde muitos, na verdade, antigamente, entendiam esta palavra achando que Jesus estava falando sobre algo parecido. Mas Jesus não estava falando de uma forma literal, Jesus estava falando de uma forma espiritual, aquilo que ele faria pela humanidade. E quando ele começa assim, quem come a minha carne, significa crer no propósito que Jesus veio a esta terra. Jesus viveu nesta carne, quer dizer, o seu corpo, durante 33 anos. E ele veio para dar a sua própria carne em favor de uma humanidade, a sua vida em sacrifício. Jesus estava dizendo: creio em tudo que foi revelado através da minha carne. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 14, diz assim, e o verbo se fez carne, quer dizer, a palavra que era Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus estava falando: olha, todo aquele que crê no meu sacrifício, que crê que eu vim a esta terra para dar a minha vida, para dar a minha carne em favor de vocês, todos os que creem nisso vão ter vida eterna. E quando ele fala assim: quem beber o meu sangue, significa crer no que o sangue de Jesus pode fazer. A palavra de Deus diz que há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Então toda pessoa que recebe esse sacrifício, que recebe o sangue de Cristo, ela tem seus pecados perdoados. E é isso que Jesus falava: olha, a minha carne verdadeiramente é o pão vivo que desceu do céu, e o meu sangue verdadeiramente é bebida para todo aquele que crê. Interessante que quando essa palavra começa a ser ministrada, eles começam a olhar um para os outros e dizer: dura é esta mensagem, quem a poderá ouvir? Eles não conseguem entender aquilo que Jesus estava falando.
E olha só, versículo 66 do Evangelho de João, capítulo 6, diz assim, ó: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com eles. Uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas seguiam Jesus. E eles começam a olhar e dizer, muito duro esse sermão, e nós não podemos aguentar isto. E algumas pessoas começam a sair, diz assim, 67. Então disse Jesus aos 12, querem vocês ir também? Só sobrou os 12 discípulos. Jesus olha para eles e diz, vocês também querem ir embora porque não aguentam o peso desta palavra? E respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu quero deixar esta palavra quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos, sabe, o pão que é a sua carne, o sangue que é bebida para as nossas vidas, e nós aceitamos Ele verdadeiramente como Senhor e Salvador das nossas vidas, então nós temos condições de fazer parte desta vida eterna que Jesus Cristo veio dar para nós. Quando Jesus olha e diz, vocês querem ir também? Pedro, na mesma hora, diz, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu olho para a minha vida hoje e eu fico pensando, Senhor, para onde eu irei se não for para a tua presença? Quem um dia já conheceu a Jesus, não tem mais como viver longe da presença dele. Para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aqui nessa terra, todas as coisas vão passar. Esse corpo ele vai envelhecer, a nossa carne vai envelhecer, nós vamos morrer falando de vida terrena, mas a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morto, viverá. Então eu creio, a palavra de vida eterna que Jesus tem para mim e para você hoje, é dizer para nós, se você crê que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, se você crê que Jesus derramou seu sangue por você e você o aceitar de todo o seu coração, verdadeiramente você estará nele e Jesus estará em você. Que esta palavra possa fazer um efeito bem especial no seu coração. E se você hoje se encontra longe da palavra do Senhor, da presença do Senhor, você possa correr de volta para os braços do Pai e dizer, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Deus abençoe sua vida, que esta palavra possa abençoar o seu coração em nome de Jesus. Deus te abençoe.